16 de julho do ano de 1054. A Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, está lotada. O som dos cânticos bizantinos ecoa sob as cúpulas douradas. Fiéis ajoelham-se. Incenso sobe em espirais de fumaça. Entre as colunas, um cardeal romano atravessa o templo. Caminha lentamente até o altar. Diante do olhar atônito dos sacerdotes, ele deposita um pergaminho lacrado, uma bula papal. Nela, o patriarca de Constantinopla é excomungado. Naquele instante, o cristianismo, até então unido por 1000 anos, se parte em dois. De um lado, Roma, a Igreja Católica. Do outro, Constantinopla, a Igreja Ortodoxa. Uma ferida que atravessaria séculos e que até hoje não cicatrizou completamente. Mas como uma fé que pregava a unidade chegou à ruptura? Como irmãos na mesma crença se transformaram em rivais espirituais? Para entender o grande cisma, precisamos voltar ao início. Aos dias em que Oriente e Ocidente ainda falavam a mesma língua da fé. Nos primeiros séculos do cristianismo, o mundo era um só império. Roma governava do Atlântico até o Eufrates, e a nova fé de Cristo se espalhava por suas estradas e cidades. Mas, mesmo dentro desse império, duas formas de viver floresciam. O Ocidente latino, prático, jurídico, racional. O Oriente grego, filosófico, espiritual, contemplativo. Essas diferenças culturais moldaram a Igreja desde o início. Roma via a autoridade central como vital. Constantinopla, Alexandria e Antioquia, por sua vez, valorizavam a colegialidade, o poder compartilhado entre patriarcas. Durante séculos, apesar das diferenças, havia unidade. O Papa de Roma era respeitado como o primus inter pares, o primeiro entre iguais. Mas, à medida que o Império Romano começou a ruir, também ruiu o equilíbrio entre leste e oeste. Enquanto o Ocidente mergulhava na Idade das Trevas, o Oriente prosperava. Constantinopla tornou-se a nova Roma, capital viva, rica e teologicamente refinada. A partir daí, dois mundos seguiram caminhos diferentes. No Ocidente, o Papa se fortalece como líder espiritual e político. No Oriente, o patriarca se mantém ao lado do imperador bizantino, guardião da fé e do trono. Duas autoridades, duas línguas, duas visões do mesmo Deus. E então vieram as divergências teológicas. Pequenas no início, mas fatais com o tempo.
O primeiro atrito, o filioque. A Igreja do Ocidente acrescentou ao credo niceno-constantinopolitano uma frase, e do Filho, declarando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para o Oriente, isso era inadmissível. Alterar o credo sem consenso era violar o coração da fé. Mas o problema ia além das palavras. Era sobre autoridade. Quem tinha o direito de decidir sobre a fé? O Papa, como cabeça suprema, ou o Colégio de Patriarcas unidos sob a tradição dos concílios? A diferença de visão sobre o poder espiritual e autonomia regional aumentava a distância entre Roma e Constantinopla. A cada geração, mais desconfiança, mais orgulho, mais barreiras. O Ocidente adotava pão ázimo na Eucaristia. O Oriente, pão fermentado. O Ocidente usava imagens esculpidas. O Oriente, ícones pintados. Até o sinal da cruz era diferente. O que parecia detalhe tornou-se símbolo de identidade. E então chega o século XI. O Papa Leão IX, em Roma, e o Patriarca Miguel Cerulário, em Constantinopla, não poderiam ser mais diferentes. Ambos fortes, ambos convictos e ambos incapazes de ceder. O patriarca acusa os latinos de heresia. Critica o celibato, o pão ázimo e a supremacia papal. Roma responde com cartas duras, exigindo obediência. Em 1054, o Papa envia seu cardeal Humberto de Silva Cândida para negociar a paz. Mas, em vez de diálogo, o encontro se transforma em confronto. Durante a liturgia, Humberto coloca sobre o altar a bula papal, excomungando o patriarca de Constantinopla. Dias depois, Miguel Cerulário responde com outra excomunhão. E assim, com 2 selos e 2 assinaturas, a cristandade se parte em 2 igrejas. Foi um gesto simbólico, mas seu peso atravessou séculos. Roma tornou-se o coração do catolicismo. Constantinopla, o centro da ortodoxia. Ambas continuaram a servir ao mesmo Cristo, mas sob tronos separados. Os séculos seguintes não trouxeram reconciliação. Vieram as cruzadas, os saques de Constantinopla e novas feridas entre irmãos. O cisma, que começou como teologia e política, se transformou em identidade e destino. E, no entanto, ao longo da história, sempre houve tentativas de reconciliação, concílios, diálogos, gestos de paz.
muitos deles apagados pelo orgulho humano. Hoje, quase 1000 anos depois, católicos e ortodoxos continuam separados, mas próximos como nunca. Há respeito, há diálogo e há memória. O cisma de 1054 não foi apenas uma divisão. Foi o reflexo do que acontece quando a fé se mistura ao poder, quando o orgulho fala mais alto que o amor. Mas também foi um lembrete. Mesmo divididos, os cristãos compartilham a mesma luz, o mesmo Cristo. Este é o legado do cisma de 1054. A ferida que dividiu a cristandade, mas também o chamado para que ela se reencontre. Porque o tempo pode separar igrejas, mas a fé verdadeira sempre procura a unidade.